Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás, darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É sempre importante nós, como católicos, criar esse hábito de celebrar as solenidades. Solenidade é uma festa muito importante que, na maioria das vezes, ela não é preceituada, porque o Brasil é muito grande, gente. Então tem lugar que, por exemplo, a dificuldade, inclusive, da missa dominical. A gente tem tantas possibilidades aqui, não é verdade? Independente da quantidade de missas que tem na paróquia, a cidade inteira, várias missas, várias paróquias. No entanto, há lugares que, por exemplo, tem missa uma vez ao ano, uma vez por semestre. Teve um bispo aqui conosco da prelazia de Tefé, lá da Amazonas, e só para você ter uma noção, o território dele é 25 vezes maior do que o território do estado de São Paulo. É claro que Amazônia, então, água, tudo que envolve. Para você ter uma noção, para ir de uma ponta da diocese na outra são 19 dias de barco. Então, essa é a nossa realidade. Nós temos a graça de celebrar aqui solenemente a anunciação do Senhor. E o que essa celebração traz para a gente? O início da igreja, sobretudo a formação do Cristo cabeça, vai dizer Santo Agostinho. Santo Agostinho dizia que a igreja tem 4 estágios. O primeiro, que é quando acontece aqui a anunciação, até o Natal do Senhor, que é formado o Cristo cabeça. O segundo estágio acontece com os 3 anos da vida pública de Jesus, que é como se fosse formado a espinha dorsal do que seria propriamente a igreja. O terceiro estágio de formação da igreja acontece na paixão de Cristo, quando o seu lado aberto joga sangue e água, e portanto a igreja também nasce ali com Jesus. O quarto estágio de formação da igreja é propriamente Pentecostes, o derramamento do Espírito Santo. Então hoje, mais do que celebrar a anunciação do anjo no sentido de um evento importante, nós celebramos o surgimento da igreja, que ela não é um espaço físico, ela é uma pessoa. Cristo é a cabeça da igreja da qual nós somos os membros, e portanto hoje nós temos que olhar para nós, olhar para Nossa Senhora. Eu queria chamar a atenção só para esse ponto do sim de Nossa Senhora. Você percebeu que a nossa geração é uma geração que não consegue levar um projeto adiante? Mínimo que seja. Talvez você fez propósitos para esse ano de 2026, não é? Não, 2026 eu vou acordar com o Frei Gilson. Não está acordando. Está vendo a gravação 10 da manhã, escutando no rádio. Tem uma pessoa que fala: padre, é pecado? Fala: pecado é não rezar, pelo menos você está rezando, é verdade? Mas qual que é o propósito que você fez e que de fato tem acontecido? Que de fato nós temos assumido? Perceba que não é que Nossa Senhora disse sim uma única vez a Deus. Ela disse sim sempre. Porque é um sim que é capaz de acolher as consequências dele. Esse é o problema nosso.
nós até dizemos sim, mas nós vamos barganhando com a vida. Então você vai oscilando conforme as circunstâncias, conforme as coisas se apresentam. E se fôssemos olhar o sim que temos dado a Deus hoje e tomar por critério de análise a maneira como nós temos vivido, a minha vida diz sim a Deus ou ela diz não? A maneira como eu me relaciono com as pessoas, por exemplo, eu estou dizendo sim a Deus? A maneira como eu falo, as coisas que eu falo, diz sim ou não a Deus? As relações que eu tenho mantido, que eu tenho incentivado, a maneira como eu estou no trabalho, a maneira como eu uso os recursos, os bens. Porque tem gente que faz a quaresma certinho, é quase que uma dieta católica, né? Eu estou precisando, mas não na quaresma, tem que fazer, sei disso. Mas o que você está fazendo de maneira concreta? O que nós estamos fazendo de maneira concreta? A gente vai ajudar quem? Acho que Deus precisa da sua abstinência, do seu jejum. Quem precisa somos nós, para moderar nossos impulsos. Mas se eu não conseguir estender a mão para ninguém, mais do que fazer uma quaresma mal, eu tenho a constatação de que a gente está doente. Não consegue mais ajudar ninguém, não consegue mais perceber a dor de ninguém. Que possamos hoje pedir para o Senhor essa graça, que o Espírito Santo nos conduza. Também hoje nós estamos aqui com as mães que oram pelos filhos. Levanta a mão as mães. Pode baixar agora todas as mães. Levanta a mão as mães. Olha que benção. Fica o convite de vocês participarem. Vai ter o terço das mulheres, o padre vai conduzir. Todas as quartas-feiras tem as mães que oram. Sabe que a oração mais poderosa que um filho pode receber é a oração de uma mãe. Mais do que do Papa, mais do que de um grande santo. Ninguém vai rezar com tanto amor por você como sua mãe. Ninguém. E ninguém vai te amar tanto como sua mãe. Estou falando que os pais não amam, mas todo mundo concorda que o amor de mãe é um amor diferente. É um amor entranhado, um amor até exagerado. Então, fica o convite para vocês, para que juntos rezemos pelos filhos, pelos nossos filhos, a fim de que o Senhor faça a sua graça, que possamos dizer um sim decisivo ao Senhor. Feche os seus olhos, baixe a sua cabeça.